Muito bem, nós estamos começando mais um HDL Podcast e eu quero agradecer de todo o meu coração a sua gentileza de estar aqui comigo. Este programa, este podcast é feito sempre com um propósito de trazer glória ao nome de Deus e trazer esclarecimento, edificação da parte de Deus na análise e na exposição das Escrituras. Hoje eu quero tratar de um tema muito importante e que tem a ver com você e comigo, com todos nós. Como vencer os pecados da língua. É isso mesmo. Então não vai embora não, porque logo depois da vinheta nós estaremos de volta. Como vencer os pecados da língua? Este é um problema grave, sério, e que nesse quesito eu penso que todos nós precisamos de ajuda, da assistência do Espírito Santo de Deus, porque nós todos pecamos e uma das áreas onde este pecado se torna mais notório e às vezes mais nocivo é na área da língua. Tiago chega a dizer no capítulo 1, verso 26 do seu livro, da sua carta, assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, o Tiago já sai aqui a 100 por hora, dizendo que se uma pessoa é desbocada, se uma pessoa não tem controle da sua língua, se a pessoa é queixo duro, no sentido de falar o que não deve, na hora errada, com a pessoa errada, com a motivação errada, pensando que ele é um religioso, pensando que ele é um cristão, pensando que ele faz parte da família de Deus, ele está enganando a si mesmo. Ou seja, não há conversão verdadeira, genuína, sem uma nova postura na sua comunicação. Eu vou recorrer a um outro texto, porque depois volto para Tiago, está lá em Provérbios capítulo 6, e lá em Provérbios capítulo 6 há uma menção de pecados que Deus abomina. E eu vou ler esses pecados. Preste bem atenção que nesses pecados que Deus abomina, e um que Deus abomina ainda mais, está ligado ao pecado da língua. Então está escrito assim, Provérbios 6, 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Então tem 6 pecados que o texto diz o Senhor aborrece, e um 7º pecado que a alma de Deus abomina. Então, o que é que Deus aborrece? Primeiro, olhos altivos, soberba. Segundo, língua mentirosa, já entra no segundo da lista, língua mentirosa. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus, que o pai da mentira é o diabo. Depois, mãos que derramam sangue inocente, ou seja, a violência. Terceiro, coração que trama projetos iníquos, a maldade. Quinto, pés que se apressam para correr para o mal, a violência de novo. Sexto, testemunha falsa que profere mentiras. Veja você que dos 6 já aparecem 2 vezes pecado da língua. O mentiroso, língua mentirosa, e aquele que é testemunha falsa, aquele que vai num tribunal e em vez de falar a verdade, ele falseia a verdade. Ele mente para trazer consequências desastrosas num tribunal para quem é inocente. Mas o 7º pecado que a alma de Deus abomina, não apenas Deus aborrece, mas abomina, é o que semeia contendas entre irmãos. Então veja você que o pecado que Deus mais abomina nessa lista tem a ver com a língua. É aquele que semeia contendas, é aquele que espalha boataria, é aquele que é um assassino de reputação,
é aquele que leva outras pessoas a formarem um juízo falso de outrem por causa das suas palavras envenenadas. Talvez nos dias de hoje aquele que vai para as mídias sociais para falar mal dos outros, para acusar os outros, para espalhar uma boataria sem antes verificar, inclusive, se esses fatos são verdadeiros ou não. Macula a honra, mancha o caráter, conspurca o testemunho, atenta contra a vida da pessoa, põe uma pessoa contra a outra. Deus abomina isso. E se a pessoa faz isso, segundo Tiago, supondo ser religiosa, antes enganando o seu próprio coração, a sua religião é vã. Então não importa quanto de conhecimento de Bíblia ele tem, não importa quanto de teologia ele já aprendeu, não importa quão conceituado ele é na igreja ou na denominação, quem pratica isso não é um verdadeiro cristão e isso é abominável aos olhos de Deus. Quando Tiago vai tratar mais precisamente desta matéria, como dominar ou vencer os pecados da língua, ele começa no capítulo 3 assim: meus irmãos. Então note que ele não está falando para pagão, ele está falando para a igreja, está falando para o povo de Deus, está falando para os irmãos na fé. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ou seja, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais privilégios você tem de liderança, quanto mais você tem o privilégio de pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, mais responsável ainda você se torna. E ele diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Então, ele não diz alguns, ele não diz a maioria, diz todos tropeçamos em muitas coisas, não em poucas coisas, não em pequenas coisas, todos em muitas coisas. Ou seja, Tiago não tem aquele romantismo de pensar que agora que você é um cristão, você não peca mais, você não tem mais defeito mais, você não tem mais flancos abertos na sua vida mais. Não, ele admite que mesmo sendo irmão na fé, todos nós tropeçamos em muitas coisas e ele admite que nós não somos uma pessoa ainda perfeita no sentido pleno da palavra, que só vai acontecer na parousia, quando nós seremos glorificados. Nós somos perfeitos na perspectiva da justificação, mas o pecado ainda está presente na nossa vida. Só na glorificação é que não haverá mais pecado em nossa vida. E ele diz assim: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. O que ele está dizendo conosco? É que a língua governa o corpo. Se você controla a língua, você controla o corpo. Se você não controla a língua, você não controla o corpo. É isso que ele está dizendo. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então, nós não estamos tratando de um assunto lateral. Nós não estamos lidando aqui com um tema periférico. Nós estamos falando de algo que é absolutamente central na nossa vida, sem o que nem poderíamos ser chamados de cristãos, de religiosos. E ele então agora começa a desenvolver o tema assim: ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Ele está ilustrando o que acabou de falar. Se você controla a sua língua, você controla o seu corpo inteiro. E agora ele está dizendo de um cavalo. Naquela época, vale destacar que o cavalo era a maior máquina de guerra, o cavalo era o que tinha maior força, maior potência daquele tempo. Então, como é que você faz para controlar um cavalo que tem força brutal? Botando freio na boca dele. Ou seja, é preciso que um amansador pegue esse cavalo, que ainda é selvagem, que ainda não tem controle de si, que pode usar a sua força para o mal, para a destruição, para a morte. E agora esse domador vai amansar esse cavalo, adestrar esse cavalo, e até uma criança pode montá-lo. Com o freio, ele é conduzido, em vez de agir intempestivamente para destruir quem está montando nele. Então, assim como o freio controla
o impulso e a força de um cavalo, quando nós controlamos a nossa língua, nós controlamos todo o nosso corpo. Ou seja, a língua tem o poder de dirigir. Mas veja você que agora ele vai usar uma outra metáfora. Não a metáfora do freio, mas a metáfora do leme de um navio. Versículo 4. Observai igualmente, olha a expressão, igualmente, observai igualmente. Ele está usando figuras diferentes, mas com a mesma lição. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. O que ele está dizendo? Se o cavalo, com um freio, ele é dirigido para prestar um serviço em vez de trazer um prejuízo, o navio, tão grande, e hoje nós temos navios muito maiores do que no primeiro século, batidos por ventos rijos, por ondas revoltas, um pequeníssimo leme, o timoneiro coloca esse navio para a esquerda ou para a direita. Desvia esse navio dos icebergs, dos rochedos. Se chocado nas pedras, isso poderia provocar um desastre, e todos nós sabemos, por exemplo, o grande desastre do grande navio Titanic, que na inauguração, numa grande viagem da Inglaterra para os Estados Unidos, o navio se choca num iceberg e naufraga no mar. Então, veja você que ele está usando uma outra figura de linguagem com o mesmo propósito de mostrar que a língua tem o poder de dirigir. O timoneiro leva o navio para lá ou para cá, desviando dos rochedos, das rochas submersas, para ter uma caminhada segura. Assim como o timoneiro usa este leme para dirigir o navio, assim como o freio dirige o cavalo, assim também a nossa língua tem o poder de dirigir todo o nosso corpo. Sem essa direção, se a nossa língua for solta, se a nossa língua for irresponsável, se nós falarmos o que vem na telha, se nós formos destemperados emocionalmente, se a nossa língua está carregada de veneno, palavras torpes, palavras chulas, palavras de ofensa ao próximo, palavras de blasfêmia contra Deus, a nossa vida toda será destruída por causa deste pequeno órgão do nosso corpo, que é a língua. Bom, dito isto, agora, Tiago vai usar uma outra expressão no verso 5. Assim também, olha a conclusão dele, assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Veja você que agora ele está saindo de uma metáfora para outra metáfora, saindo de uma figura de linguagem para outra figura de linguagem, saindo de um exemplo para outro exemplo. Agora ele vai mostrar como um órgão tão pequeno é capaz de pôr em risco e destruir tudo à nossa volta. Ele usa então a figura no verso de número 5 de uma fagulha, que põe em brasas tão grande selva, tão grande floresta. Uma guimba de cigarro. Um palito de fósforo que você risca e apaga. É capaz de provocar um grande incêndio, uma grande destruição. Então, ele está usando essa figura e ele vai prosseguir nessa figura no versículo de número 6. Olha aí. Ora, a língua é fogo,